Como é que o PT trabalha com um cenário possível do Lula preso? Na verdade, o PT, no dia 15 de agosto, vai registrar a candidatura do Lula. Né? Mesmo com esses movimentos do TSE já antecipando. Mesmo com ele preso. O PT vai registrar a candidatura do Lula, mesmo com ele preso. De fato, a Lava Jato, no que tange ao processo do Lula, além de ser um processo extremamente controverso por falta de provas, aliás, é um dos problemas que eu quero reputar como muito importantes do judiciário brasileiro. Eu também tenho processos, todo político tem, sim. Em que a gente pode dizer o seguinte, mas esses caras não leem o processo, eles não verificam as provas. Ontem eu recebi aqui em Novo Hamburgo um senhor que veio lá com vários processos e ele dizia isso, eu não consigo entender, tem provas aqui contundentes e definitivas e eu perco. Né? E eu perco as decisões judiciais. Então, no caso do Lula, teve um processo controverso, as provas são provas muito controversas e uma velocidade inédita. Na verdade, se tratava mesmo de, vamos dizer assim, o Lula era um troféu a ser capturado pelo Moro. Mas, enfim, é uma circunstância dramática, é uma circunstância difícil, mas eu também quero chamar atenção para uma coisa, que eu tenho lembrado às pessoas. O Lula podia ter fugido para 300 lugares. Poderia. Né? Poderia ter se exilado, ele esteve na fronteira com o Uruguai, sentado inclusive em cima da linha divisória, gravando um programa com o Mujica. Ele poderia ter dado 2 passos e dito, estou aqui, daqui eu não saio, e ele estaria exilado no Uruguai e estaria livre. Ele optou conscientemente por não abandonar as suas bandeiras, por não abandonar os seus compromissos, por não abandonar as suas convicções. Ele optou por isso. Então, foi um gesto muito grande, quer dizer, foi um gesto, eu diria, que para muitos do PT, inclusive, não é compreensível. Né? Muitos do PT entendiam que ele deveria ter se asilado, que ele deveria ter buscado, enfim, ficar em liberdade. Mas ele optou conscientemente por correr o risco de ser preso e de ficar na cadeia. E ele dizia isso desde o início. Esse negócio de ir para a prisão pode acontecer com a gente. Né? Eu não vou fugir disso. E, bom, então nós vamos registrar a candidatura dele. E evidentemente que se mais adiante o Tribunal Superior Eleitoral não homologar a candidatura, o PT terá outro candidato. Quem seria o próximo candidato especulando? Olha, eu vou te dizer assim, eu gosto muito do Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores dos governos do Lula e que foi depois ministro da... enfim, da área militar, né? Ministro do Exército, das Forças Armadas, ele foi ministro. Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma enorme credibilidade internacional, porque efetivamente o que o Brasil protagonizou em termos de vamos dizer assim, de se colocar no cenário mundial. Eu participei de rodadas de negociação da Organização Mundial do Comércio, em que quem dava as cartas era o Celso Amorim. Quer dizer, ele articulava um bloco de países que contrapunham o poder da União Europeia e o poder dos Estados Unidos de forma impressionante. Eu participei em atividades, enfim, que construíram os BRICS. Os BRICS, o bloco que foi constituído por Brasil, e não é à toa que ele começa com BRICS, com Brasil. Brasil, Rússia. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Que eram os países emergentes da nova economia. E isso foi muito pela mão do Celso Amorim. Então, eu gosto muito dele. Acho ele uma pessoa, vamos dizer assim, com um conhecimento mundial muito importante, uma pessoa de uma humildade também muito importante. Isso normalmente tu não encontra num diplomata. Diplomata é meio nariz empinado, assim. O Celso Amorim não, ele é um diplomata muito sensível, muito amigo da gente, muito cordial. E não é aquela cordialidade falsa, é aquela cordialidade real, assim. Ele é uma pessoa simples. Eu gosto muito dele. Mas eu não sei,
Não sei. Quem vai escolher isso será um processo de discussão dentro do partido. Eu, pessoalmente, tenho levantado o nome dele, mas esse é o meu gosto. Né? Tem outros que defendem o Haddad, tem outros que defendem o ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner, mas eu sou mais o Celso Amorim. Aqui, quando a gente pensa em PT na região, vem logo à cabeça Tarcísio Zimmermann. Tu és uma referência do Partido dos Trabalhadores para toda a região e, claro, para o Estado, enquanto governador, enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, secretário de Estado também do governo Olívio. Sim. E eu queria saber qual é o grande legado do Tarcísio Zimmermann para a região do Vale dos Sinos. Olha, eu, na verdade, sempre me considerei muito mais um militante social do que propriamente um político. Eu sou avesso a toda essa liturgia que cerca os cargos da política. Eu nunca tive motorista, né? Todos esses anos eu nunca tive motorista, eu dirijo o meu próprio carro, né? Eu nunca tive uma entourage na minha volta, nunca fiz esse showzinho assim que a gente vê tão seguidamente dos políticos. Eu faço política muito no contato direto com as pessoas e tenho, vamos dizer assim, tenho muitas alegrias assim na construção. Eu acho que a própria construção do PT é algo muito importante. Eu sempre fui um militante da construção do PT. Não tem como a gente mudar a vida das pessoas sem a gente ter partidos políticos que possam representar isso. As pessoas se enganam quanto a isso. Dizem, não, o que interessa é o homem. Não, não é verdade. Tu vai olhar lá, por exemplo, como votaram os partidos na reforma trabalhista ou na reforma previdenciária, e tu vai ver partidos que alinharam inteirinho, mantendo os direitos do povo trabalhador, e teve partidos que alinharam inteirinho, independente se era o João, a Maria ou o Pedro, alinharam inteirinho contra os direitos dos trabalhadores. Tem partidos que alinharam inteirinhos também na ameaça ao direito de aposentadoria. Eu tenho alertado as pessoas que se esse bloco político que hoje governa ganhar as eleições, o direito de aposentadoria acaba antes do fim do ano. Eles acabam antes do fim do ano, fazem a reforma da Previdência antes do fim do ano. Então, o que é o meu legado? O meu legado é esse, é a construção do PT. O meu legado, eu tenho uma coisa que me orgulha muito, que foi, eu fui o autor da lei que criou o salário mínimo do Estado do Rio Grande do Sul, né, no tempo do governo Olívio Dutra, é algo que permanece até hoje. Eu sou um grande defensor da ideia de que nós só teremos um país melhor com melhores salários. Não tem alternativa, quer dizer, se nós não fizermos com que o nosso povo possa consumir mais mercadorias, nós não teremos um país desenvolvido, nós teremos um país sempre pobre, né? Então, o piso salarial foi uma grande conquista. Eu vamos dizer assim, eu me considero bem-sucedido aqui em Novo Hamburgo como prefeito. Só para dar uma ideia, eu fiz a primeira UPA do estado do Rio Grande do Sul aqui em Novo Hamburgo. A gente conseguiu trazer o trem, a gente reformulou todo o sistema de saúde da cidade. Hoje, Novo Hamburgo tem um sistema robusto na área da saúde e isso foi uma construção feita a partir do meu governo. Né? Nós iniciamos o processo de tratamento de esgoto, nós fizemos urbanizações que há décadas não vinham sendo feitas, urbanizações em vilas, enfim, que as pessoas moravam muito mal. Né? Eu troquei todo o sistema de iluminação pública da cidade de Novo Hamburgo. Então, construímos 12 escolas de educação infantil, é um outro negócio espetacular, porque nenhum governo fez isso nesse tempo. Faltou o segundo mandato. Na verdade, eu tive um azar, assim. Confesso que aquela situação... porque eu, de fato, eu tinha organizado o município de Novo Hamburgo para uma outra realidade, né? Uma das coisas que eu me orgulho é que eu sempre fui um sujeito que, mesmo tendo muitas obras, eu cuidava muito das finanças. Então, era um governo hiper austero, um governo que não comprometeu as finanças do município, ao contrário, limpou um conjunto de esqueletos que nós tínhamos no armário e tal, e que vinham de governos anteriores. Então, nós havíamos organizado muito bem a cidade.
E a interrupção que nós tivemos lá em 2012, por não poder ser prefeito no segundo mandato, de fato acabou, vamos dizer assim, impedindo que a gente pudesse, por exemplo, fazer um projeto que eu tinha muita segurança que nós iríamos fazer, que era, e que eu achava que era uma coisa fundamental, era o projeto da FENAC do futuro, né? Por exemplo, que além das outras obras que eu iria manter e teria executado com muito mais velocidade, porque, por exemplo, a obra de revitalização do Parcão, isso foi um projeto meu, o dinheiro que ficou do meu governo. O projeto que agora está se realizando aqui na cidade de Novo Hamburgo, que é a revitalização do centro, isso é um projeto do meu governo e dinheiro que ficou do meu governo para fazer isso. A obra que vem fazendo a nova Avenida Algaer, lá em Lomba Grande, é um projeto do meu governo, com dinheiro deixado no meu governo. Né? A UPA do centro, que é uma coisa escandalosa que não tenho inaugurado até agora, é do meu governo. Né? E que o dinheiro ficou, o projeto ficou, mas de fato depois não teve mais a mesma velocidade. Eu tinha muito assim, o governo era muito gerenciado. O meu governo era muito gerenciado, não tinha esse negócio de as coisas, por exemplo, deixarem de acontecer e ninguém saber por quê. Né? Nós tínhamos um controle muito rigoroso sobre todo o andamento do governo. E isso tudo sem afrontar ninguém, sem atropelar, enfim, mas valorizando os funcionários e cobrando da equipe diretiva do governo eficácia. Então, eu realmente senti isso, de não poder ter concluído essa obra toda que eu tinha alinhavado no segundo governo. Na política, claro que tem uma coisa que cada um de nós é um jeitão. Eu me considero um bom executivo, muito mais do que um parlamentar. Eu me considero um bom executivo. Eu sei fazer a máquina pública andar, né? E isso nem todo mundo sabe. E volta para dar continuidade a essas obras? Não sei. Eu, na verdade, nunca tive assim eu nunca fui um cara do tipo assim, imperativo, né? Vai ter que ser assim. Mas como intenção? Eu sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito e nunca fugi da raia. É isso. Sempre trabalhei muito e nunca fugi da raia. Se isso voltar a se colocar para mim, eu não vou fugir da raia. Não sei se vai acontecer. Entendeu? Assim, tem uma eleição agora. Essa eleição define muita coisa. Imagina, por exemplo, se eu não me elejo deputado estadual, evidentemente. E político é assim também. Político é como a vida. A gente tem um período de ascensão, tem um período de estabilidade, tem um período de descenso. É como é a vida. Né? E no caso da gente mesmo, eu estou com 63, vou fazer 64 anos agora, e não é mais a mesma coisa do que na época que eu tinha 50 ou 45. A gente tem menos força física, aguenta menos o tranco, né? E claro que tem um pouco mais de ganho por conta da experiência, mas eu sempre fui um político muito do tranco, assim, muito da força do trabalho, né? de caminhar, de falar, enfim, de me relacionar direto. E isso me deixa hoje um pouco mais, né? Depois de 60 começa, dói aqui, dói ali e tal. Então, a gente está se encaminhando para o final, Tarcísio, mas antes eu quero te fazer uma pergunta a respeito da tua percepção das diferenças para esta eleição deste ano. Qual é a grande diferença, o que vai ser preponderante para essa eleição? Na verdade, ninguém de nós consegue ter claro qual é o cenário de 2018, até agora. É uma coisa absolutamente surpreendente que até agora nós não tenhamos, assim, candidatos a governador que estejam ponteando efetivamente, que a gente possa dizer, não, é esse que vai. É absolutamente surpreendente. E veja, nós estamos há 20 semanas das eleições. Há 20 semanas. Faltam 20 semanas para as eleições. Isso é bem pouquinho tempo. Né? E nós não temos ainda um candidato a presidente que esteja inegavelmente, consolidado, ou um grupo de candidatos que estejam inegavelmente consolidados. Então, eu acho que a eleição tende a ser uma eleição em que o eleitor deve refletir muito essa crise que a política está atravessando. Vai ter mais, eu acho que vai ter mais rejeição,
né, aos políticos em si. Mas, por outro lado, também é uma eleição que eu chamo que pode ser mais politizada. Eu vou dar um exemplo. É evidente que o PT é diferente do PMDB. É evidente isso. É evidente que o PT é diferente do PTB. É evidente que o PT é diferente do Partido Progressista. Nas eleições, nas últimas eleições, esses partidos todos estavam no governo do Lula ou da Dilma. Esses e mais um bando, né? Por conta da política brasileira, enfim. É difícil, tu não consegue governar um país tendo minoria no parlamento. E o PT nunca, são 513 deputados federais, o PT nunca elegeu mais de 90. Né? Então, um quinto. Nunca teve um quinto dos deputados federais. Senadores são 83, o PT nunca teve mais de 15. Então, é muito difícil governar quando tu não tem maioria, e isso obrigou a essas alianças. Mas agora, nós vamos poder dizer mais para nós, eu entendo que vai ser mais fácil de separar o vinho da água, entendeu? Vai ser mais fácil, vai ser uma eleição que tende a ser mais politizada. As pessoas, os candidatos terão que assumir o que fizeram. Nós vamos assumir o que fizemos, outros terão que assumir o que fizeram. E isso, para nós, é uma boa forma de fazer uma eleição. Tarcísio, a gente poderia ficar aqui, eu acho que umas 3 horas conversando. Pena que o programa tem meia hora, mas de qualquer forma foi um prazer enorme te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Política e a gente só tem a agradecer a tua presença. Eu agradeço muito, Tobias, mais uma vez a equipe aí da TV também, muito obrigado, aos telespectadores. E como eu falei, eu continuo sendo um militante social, né? E que, vamos dizer assim, cumpre a sua tarefa na política como missão. Eu não ganhei, quer dizer, eu não enriqueci na política, não, e nem tenho preocupação com isso. Gente, eu sempre brinco com a minha esposa que gente como nós não passa fome, mas também nunca será rico, né? Então, mas eu acho que nós fizemos coisas importantes ao longo desses anos que eu estou, vamos dizer assim, ou como militante político, ou então como dirigente, como deputado, como prefeito, como secretário, enfim, a gente fez coisas importantes. Quero te agradecer a oportunidade e desejar longa vida ao programa.